Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vishwaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramahansantam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Om. And nós iniciaremos esse encontro nosso cobrindo alguns versos do Vivekachudamani, que eu tive a oportunidade de desdobrar com um grupo dos meus amigos lá nos Estados Unidos, e que me lembrou muito, né, do nosso último encontro da quarta-feira passada, no qual o Rafael, ele compartilhou aquela experiência, aquele estado dele, né? Era um estado de dor, de tristeza e até mesmo de uma depressão forte, né? E naquele momento assim, eu não achei tão apropriado entrar naquele espaço ali, né? Entrar realmente naquilo que era uma situação mais pessoal, mas eu tive a oportunidade de conversar com o Rafael mais tarde e compreendi bem a situação dele. E ele já tinha mais ou menos... Você já tinha saído daquele espaço, né, Rafael? Quando nós falamos, né, 2 dias depois, você já estava saindo, havia saído mesmo, né? Deixado aquele espaço, né? Sim, que foi na quarta-feira passada, né? Aí nós nos falamos. Sim, na quinta de manhã, a modificação começou na quinta de manhã. De sair desse espaço aí. Sim. Então, esses versos agora que nós entraremos, eles ilustram um pouco a situação do buscador de moksha, buscador do autoconhecimento, né? Como nós sabemos, o indivíduo, ele busca por essa libertação do samsara, que é um produto desse conhecimento a respeito de sua real identidade, natureza, né? Então, ele começa a buscar a modo seu, mas naturalmente o buscador quem é? É o Mr. Ego, né? É o intelecto do indivíduo, que ele vai se sutilizando nesse processo de busca de sua real identidade, ele vai se sutilizando, se purificando, aí essa busca se torna sempre mais focada, mais clara, né? Mas ainda assim é o ego, né, que faz toda essa busca, né? E esses versos aqui, eles descrevem mais ou menos a situação do Mr. Ego, quando ele chega ao ponto de discriminar tudo aquilo, né, que são apenas objetos de experiências, inclusive os 5 koshas, inclusive os estados de meditação, os estados espirituais mais profundos e bonitos e celestiais. Então, ele tem que descartar tudo isso é simplesmente alguma coisa que não sou eu, porque está aparecendo para mim. Então, esse processo do ego do indivíduo, do intelecto do indivíduo, né, e se purificando e simplesmente rejeitando, negando realidade e se desprendendo, né, do apego com todos esses objetos de experiência, com os quais ele se identifica e através dos quais ele se define. O ego nada mais é uma definição de ideias, noções, histórias, né? A gente vai se definindo através das nossas histórias, das nossas experiências. Então, esse ego que se define através de suas histórias e experiências, ele chega a um ponto de ter negado praticamente tudo, né? Aí no verso 61 do Vivekachudamani, o professor diz: o eu, a consciência, pode ser conhecido por qualquer pessoa com discriminação. Esse ser é autoliminoso, é um todo sem partes, ele é alguma coisa diferente dos 3 estados, dos 3 corpos, dos 5 koshas, é diferente de qualquer experiência
mais divina, espiritual ou mística que ela possa ser. Esse ser é alguma coisa distinta de tudo que possa ser experimentado, é distinto dos 5 invólucros. Esse ser é a testemunha de tudo que ocorre dentro do âmbito da consciência, é a testemunha, esse princípio testemunha não experiencial. Esse ser é imutável, esse ser é imaculado, é aquilo que nada pode realmente tocá-lo e manchá-lo. Ele não é imaculado, ele é imaculado por qualquer coisa que aparentemente entre em contato com ele. Essa luz que revela, ela pode revelar qualquer experiência, sejam elas experiências, né, elevadíssimas, experiências, né, de punhas elevadíssimas, de estados, como também testemunha, né, de experiências muito mais grosseiras e dolorosas e difíceis, né, de papas, né, mais pesados. Então, esse ser imutável, ele não se mistura, ele não se mancha, ele permanece imaculado, independentemente do contexto o qual ele revela, ele ilumina e revela. Então, essa foi a descrição do professor nessa parte do texto, que é após nós termos, né, nesse processo do Viveka, após nós termos discriminado o ser de todos esses outros aspectos, né, do ser em associação com Maya, né, a gente está discriminou tudo. Agora, no verso 62, é quando o investigador diz: eu neguei tudo, eu neguei os 5 invólucros, eu neguei os 3 corpos, eu neguei todas as experiências. E agora eu me encontro num mar de vazio, eu não vejo nada, não experimento nada, né? Eu só vejo vazio, eu simplesmente estou aqui, não há nada além, né? Há algo mais a ser conhecido por meio dessa investigação, né? O investigador já um pouco, né, preocupado, porque depois de dias, semanas, anos, meses, décadas, talvez, ou vidas, discriminando, né? Discriminando essa consciência de tudo aquilo que ocorre dentro do seu âmbito, né, dessa luz, né, ele chega a essa conclusão um pouco deprimível, né, ou angustiante, de que ele só vê o vazio agora, ele só vê a vacuidade, o nulismo, não existe nada. E ele pergunta ao professor: não existe algo a mais a ser conhecido por meio dessa investigação proposta pelos Upanishads? Não é possível, eu estou aqui para conhecer o ser, eu estou aqui para me conhecer. Eu precisei negar tudo aquilo que é o não ser, mas ainda assim eu não estou conhecendo nada. Não existe nada, porque eu neguei já a realidade a tudo aquilo que aparece dentro da minha consciência, né? Então, esse verso, ele denota a condição de muitas pessoas que buscam, né? Naturalmente, a busca é toda ela feita através do quê? O Mr. Ego, é o ego que vai se tornando mais puro, mais sutilizado, mais sábio, mas ainda assim é o ego, é o intelecto é o ego, e nesse texto do Vivekachudamani, como nós já vimos, ele é apresentado como a mesma entidade, o ego, o intelecto, é aquele que determina, discrimina, decide e executa, né? Então, esse aspecto da nossa experiência que faz com que nós nos sintamos os fazedores, os executores de ações, os pensadores de nossos pensamentos, né? Esse sentimento, né, do eu associado aos 3 corpos e todas as experiências que faz com que esse eu se sinta isolado, né? Se sinta individualizado, é a questão do indivíduo, jiva, né? Ele se torna um indivíduo, ele não é mais um eu que diz assim, eu, né? Eu simplesmente, né? Eu a consciência, eu a existência, eu a luz da consciência. Não, é o eu, e esse eu é associado com esse famoso sentimento de executor de ação e pensador dos meus pensamentos. Todos nós nos identificamos com isso, né? Esse é o intelecto sutil nesse processo de crescimento, de elevação, de refinação, de purificação, mas ele sempre permanece com esse sentimento de que eu estou fazendo essa busca e eu estou crescendo, etc, etc. É natural que seja assim. Esse é o processo da busca de moksha, a busca pelo autoconhecimento.
Então, nesse verso 62, o Vedanta apresenta, né, essa situação na qual o indivíduo ele se sente um pouco perdido. E o indivíduo ele precisa desenvolver uma maturidade, é por isso que o Vedanta é só mesmo para as pessoas mais maduras e mais corajosas. O indivíduo precisa estar pronto para realmente deixar o mundo desaparecer, não que o mundo vai desaparecer como numa experiência mística, entendeu? Mas o interesse, os desejos pelos objetos do mundo, entendeu? O apego pelas coisas do mundo. Então, o indivíduo tem que estar pronto para negar valor, negar, entendeu? Realidade a tudo isso, mesmo que ele permaneça sozinho e mesmo que ele permaneça desassociado de tudo ou qualquer coisa, pessoas, situações, circunstâncias, ele tem que estar pronto para chegar naquele extremo, entendeu? Então, ele deve estar preparado para o desaparecimento, né, do mundo, assim como ele concebia antes. Esse processo pode ser inquietante, e é por isso que o ensino do Vedanta só pode ser recebido corretamente por aqueles que possuem essa maturidade, essa preparação, essa força, entendeu? De chegar naquele momento assim, simplesmente permanecer sozinho, sem nenhum apego, sem nenhuma associação, sabendo, essa é a minha história, essa é a minha busca, entendeu? E agora? E agora? Agora eu devo simplesmente compreender uma coisa que é muito, muito simples, né? Mas eu vou perdendo as minhas associações e vínculos e ganchos com pessoas, coisas, situações, circunstâncias, todas essas coisas que me definia como um indivíduo, entendeu? Então, não é tão simples assim, do ponto de vista psicológico. É por isso que, às vezes, os buscadores eles podem entrar em conflito, né? Mas não importa o quanto bem preparados nós estejamos para ver a nossa visão, a nossa concepção do mundo que nos define, entendeu? Se dissolver. A experiência pode ser inicialmente desorientadora, deixando-nos com um sentimento de desolação que o estudante começa a expressar nesse verso. No verso, para quem estiver querendo seguir, é o verso 62 do Vivekachudamani. Você expressa esse verso. Se a negação de todas as nossas experiências, né, nos deixa com um sentimento de vazio, se ela nos deixa com essa sensação de vazio, né, de perda, não de ganho, mas de perda, eu perdi tudo, entendeu? Se ela nos deixa com essa sensação de perda, aí a questão da ser apresentada, né, para o indivíduo, para o buscador, é assim, na luz de quem, da luz do que essa experiência de vazia é testemunhada, né? Porque se existe esse vazio, se existe essa aflição, se existe esse desamparo, nós temos que shift ou inverter a atenção do buscador e fazendo essa questão que é o Who am I, né? Que é aquela a autoinvestigação, mais como proposta por Ramana Maharaj, Nisargadatta Maharaj, e so on. Então, quem é aquele que sente esse vazio? Quem é aquele que experiencia essa dor do vazio, essa solidão, esse desamparo? Como o eu real é inteiro e completo e limitado e da natureza de alegria e satisfação, não pode ser ele que está experimentando essa desolação. Entendeu, Rafael? O buscador, ele chega num ponto, o ego se prepara, ele se refina, ele se sutiliza, aí no final das contas ele vê que não existe nada de realmente extraordinário, nada de magnífico a respeito dessa assim chamada iluminação, ou autoconhecimento, ou moksha, ou pelo que seja, entendeu? E esse ego, que ainda não foi neutralizado através dessa busca, dessa investigação, seguindo a lógica como apresentada pelo Vedanta, esse sentimento de que eu sou o fazedor, eu sou o investigador, etc., esse é o indivíduo que acaba sofrendo, entendeu? Porque ele fez todo esse trabalho, mas ainda assim o sentimento de que eu sou o buscador de moksha, eu sou o buscador da libertação, permanece ali. Aí, como
esse autoconhecimento, ele não é algo extraordinário, magnífico, com fogos de artifício, com epifanias as mais diversas e com as pessoas que se jogam aos seus pés, as pessoas que veem quanto realizada, iluminada a pessoa é. Como não acontece nada disso, o ego, que chegou a um passo de compreender a sua real identidade, entendeu? Ele entra em deprê, porque ele percebeu, putz, entendeu? Eu quero ser o iluminado, né? Por quê? Porque o ser, aquilo que nós somos, essa luz no qual essa experiência de vazio e de isolação ocorre, esse ser que nós somos é, por natureza, inteiro, cheio e completo, purna. Né? Não existe nada que esteja faltando para o nosso ser. Então, o ser jamais pode sentir aquela desolação do vazio, do nada, né? Da vacuidade, de falta de associação, porque o ser ele não é vazio, ele é purna, ele é cheio. Né? Então, esse ser ele jamais cairia naquela experiência de dor, desolação. Então, o que cai naquela experiência de depressão, dor, desolação, é o ego sutil, o intelecto sutil do indivíduo, que fez todo aquele trabalho, mas ainda assim, todo esse trabalho espiritual não foi o suficiente para neutralizar esse sentimento, esse senso, esse sentimento de que eu sou o fazedor de tudo isso, entendeu? Eu sou o cara, eu sou o iluminado, ou quase iluminado, eu sou o grande buscador, o inquiridor, etc. Você está entendendo, Rafael? Está seguindo? Claro, naturalmente, né? Então, é esse indivíduo que chega naquele ponto, entendeu? E sente aquela desolação, e ele não compreendendo completamente que o auto-reconhecimento é o reconhecimento da sua real identidade como consciência, ele se assume ainda como, ele ainda permanece associado com o ego, que é esse sentimento que eu sou o buscador, eu sou aquele que estou me iluminando, que estou realizando, e aí ele sofre. Ele sofre por quê? Porque o ego, não importa o quanto refinado, purificado, sutilizado ele seja, ainda assim, ele jamais não se sentirá incompleto, insuficiente, inadequado, etc, etc, entendeu? E principalmente numa situação que o ego, às vezes, projeta uma expectativa, entendeu, de alguma coisa tão grandiosa. Por isso que o James Schwartz colocou muito sabiamente aquela noção entre entre outras palavras que definem a natureza de Brahman, ele colocou a palavra ordinário no sentido de a coisa mais comum, a coisa mais sem vergonha, digamos assim, entendeu? O ser, aquilo que é presente em tudo, né? Então, o ego muitas vezes desenvolve esse sentimento de que o auto-reconhecimento ele possa dar um status mais elevado, entendeu? Um status no qual as pessoas irão reconhecer, e respeitar e validar o indivíduo, etc, etc. Então, o indivíduo, ele diz para o professor, pô, eu neguei os 5 coxas, eu neguei tudo, né? Então, a questão é quem é esse eu nessa declaração? Ronaldo, você está entre nós, Ronaldo? O Ronaldo, ele tem contemplado muito sobre essa questão também. Ele escreveu para mim no outro dia, quando são pronunciadas as palavras eu sou Brahman, eu sou aquilo, né? Elas podem vir de 2 lugares. Um é o aparente real e o outro é real, em outras palavras. Quando essa palavra, quando esse Mahavakya, quando esse mantra, né, é afirmado por nós, essa afirmação de que eu sou Brahman, ela pode vir de onde? Ela pode vir do intelecto, do ego do indivíduo que diz eu sou Brahman, né? Ou ela pode vir de Brahman, né? Mas aí a gente tem que, né, pensar, mas como assim? Como o Brahman? Se Brahman ele não tem, ele não fala, ele não experiencia porque ele é não dual, né? Mas quando a gente diz isso, essa foi uma passagem que o Ronaldo escreveu, pedindo o meu feedback, né? Então, quando nós dizemos eu sou aquilo,
essa declaração, eu sou Brahman, ela pode vir do ego ou pode vir de Brahman mesmo, entendeu? Não que o Brahman apareça como numa epifania e diga assim, eu sou você e você é Brahman, não. É que essa afirmação lá no interior do indivíduo, entendeu? Ele vem daquele lugar, daquela perspectiva da compreensão de que tudo é somente a consciência e a existência, tudo é somente Brahman. Eu sou Brahman significa tudo é somente Brahman. Aí não tem mais lugar para o ego, para o intelecto sutil pensar ainda que eu sou iluminado, eu sou o cara, eu sou o fazedor, eu sou o buscador, eu sou o realizador. Só um minutinho, Fernando. Entendeu? Então, tudo isso. Então, vem de eu sou aquilo, ela pode vir de dois lugares. Um é de Brahman e outro é do intelecto. A verdadeira sadhana é saber qual delas vem do real e qual dessas afirmações vem do impostor. Então, quando essa afirmação vem do impostor, ela ainda assim, ela possui um valor espiritual, porque se nós repetirmos Aham Brahmasmi, de uma perspectiva mântrica, né? como um mantra, o senso de eu sou o fazedor das minhas sadhanas, eu sou o buscador de Brahmana, etc., ele pode estar presente juntamente com ele a identidade desse buscador, algumas vaidades, algumas características que o definem, etc., etc. Mas isso é natural que seja assim. Então, não é para dizer que quando vem do ego, essa afirmação não seja ainda assim rica de valor espiritual. Mas é importante saber quando essa declaração vem do ego, do intelecto, quando ela vem das profundezas, né, do ser do indivíduo, que simplesmente está vindo dessa compreensão profunda, que nada mais é do que Brahman dizendo tudo é somente Brahman. Quando você souber isso, você não terá mais uma identidade pessoal, agirá como se fosse pessoal. Não haverá mais uma identidade pessoal, agirá como se fosse pessoa, pois o mundo aparente precisa de uma pessoa, mas saberá que é apenas a sua máscara. Então, foi uma passagem que o Ronaldo José escreveu, muito bacana, que era muito alinhada com esse tema de hoje, né? Então, se a negação desses 5 koshas, né, nos deixar com esse sentimento, significa que o ego ainda se sente o fazedor, e é por isso que ele se sente limitado, porque ele se sente em perda. Eu perdi a minha associação, meus vínculos, os meus apegos com o mundo, e agora não tenho nada. Então, está vindo desse ego. Então, toda aquela desolação, aquele sentimento, era o ego do indivíduo, que ainda não tinha compreendido exatamente o significado desse reconhecimento. Eu sou a existência, a consciência infinitamente não limitada. Essa é um reconhecimento que não deve vir do ego, muito embora ocorra no intelecto do indivíduo, mas quando ocorre muito claramente, essa compreensão de que o intelecto e o ego, fundamentalmente, é Brahman, é claro no indivíduo, de tal modo que esse sentimento, esse sentido de que eu sou o cara iluminando, eu sou o realizado, esse sentimento ele precisa ser dissolvido. E, de novo, mais uma vez, esse sentimento, eu sou o fazedor, é alguma coisa que vai se dissolvendo gradualmente, gradativamente, gradualmente, entendeu? Na medida que esse conhecimento permanece sempre mais e mais firme e presente em nossas vidas, essa compreensão. Sim, Fernando? A princípio que você comentou, né, que até esse último instante, até depois de um final de um discernimento, a pessoa sentia esse vazio, né, esse vazio estranho e esse vazio falso, né, que possa ser confundido, que a gente está ainda todavia o Mr. Maia, desculpa a expressão, né? Mas a gente pode contemplar esse entendimento, professor, sobre sua explicação, está excelente, mas parece que a gente não se permite contemplar algo
se a gente não poder definir algo, outra vez a gente vela, entende? Ou seja, aquela explicação de... Eu tenho uma concepção, ou seja, uma visão do que é esse entendimento, mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem que trazer essa contemplação à nossa mente, a gente vela outra vez, então a gente fica amarrado, identificado, né? Por isso que eu digo, ou seja, que é tangível ultimamente, professor, na aula, é essa visão e essa velar. Ao mesmo tempo, a gente necessita explicar. E quando vem essa coisa que eu necessito explicar e se entender, a gente perde a visão e volta a velar. Ou seja, desculpa a colocação, é isso que eu... Não, vamos. São essas duas forças, né? Aquela que projeta, aquela que oculta, né? Agora, esse poder de ocultação, ele é inerente nessa produção, né? nessa manifestação. As nossas mentes, elas têm tamanho suficiente, e tudo isso é imposto por Maia de tal modo que a gente só vê a dualidade, a gente não compreende a consciência e a existência. Aí o que a gente faz? Aí, imediatamente, devido a essa ocultação, esse veil, né? Velamento, velação, não sei como se diz, imediatamente a gente projeta Brahman como alguma coisa fora de nós mesmos, entendeu? Essa inabilidade nossa é a base do problema, essa inabilidade de compreender que tudo que nós conhecemos, experimentamos e testemunhamos, nada mais é do que eu, entendeu? E essa sobreposição de nomes, cores e formas que ocorre dentro da luz da minha existência, tudo é somente fato projetado, criado, mantido, destruído a partir dessa luz da consciência existente. A nossa dificuldade de assimilar isso claramente, entendeu? É que continuamente ela faz isso. A gente entende isso, Fernando, aí daqui a pouco, no momento seguinte, a gente de novo está projetando essa existência, consciência fora de mim mesmo, entendeu? Enquanto que isso nada mais é do que a luz do iluminador de toda e qualquer experiência. Então, essa luz da consciência está todo o tempo brilhando no intelecto do Jiva, né? Do Jiva, e o Jiva precisa compreender a sua real natureza de tal modo que ele compreenda, entendeu? Que ele fundamentalmente é Brahman, ele é a consciência, entendeu? De modo que ele pare de buscar Brahman num objeto de experiência. Você estava falando ali, estava de novo repetindo isso. Não, porque aí, de novo, eu quero definir Brahman, eu quero, de qualquer modo, objetivar Brahman. Não, você tem que compreender, Fernando, de tal modo, né, essa capacidade satívica de compreensão, de tal modo que você saiba que essa consciência, essa luz, é aquilo que brilha todo o tempo, revelando todos os 3 estados de experiência do Jiva, inclusive do sono profundo, revelando todas as experiências através dos 5 koshas, dos 3 corpos, tudo aquilo que a gente faz somente devido e através dessa luz, né, que brilha nos nossos intelectos. Então, uma vez que isso é compreendido, a gente para, Fernando, de querer definir Brahman como um fenômeno que existe outro que a minha própria consciência, entendeu? Essa consciência não dual que brilha no intelecto, brilha no corpo sutil de todos os jivas. Tá? Essa tendência de buscar fora é essa energia chamada Vikshepa, né? Essa de projetar, né? Devido à avarana, essa incapacidade né? Aí a gente projeta essa plenitude de Brahman em alguma coisa fora, né? Então, ainda assim, por isso que o buscador estava nessa desolação, porque ele tinha projetado antes que Brahman era alguma coisa que iria resolver ele. E quando ele foi negando o não ser, e não ser, ele pensou que ele fosse sobrar para ele, fosse restar para ele o ser. Eu neguei tudo, agora eu estou vendo o ser. Agora, finalmente, depois que eu isolei Brahman de todo, agora aparece diante de mim o ser.
Ele não está se dando conta de quê, Fernando? De que ele é o ser, entendeu? E ele está angustiado porque ele está ainda se identificando como buscador, como discriminador. Ele ainda está naquela expectativa de que o ser vai aparecer para ele como numa epifania, que possa resolver todos os seus problemas de insuficiência, etc., etc., uma adequação. Mas vamos andar avante aqui, que aí a gente já passa para outra questão. Para nos libertarmos desse sentido, devemos perceber nada, querido. Nós negamos tudo. O estudante se vira para o professor e pede ajuda para que ele não se afogue no que parece ser um vazio. Afogar no vazio é ótimo, né? E o professor fornece a ajuda necessária conforme desdobrado nos versos seguintes. Então, o aluno está naquela dificuldade, naquela situação, né, da noite escura da alma, ele negou tudo e, de repente, ele não encontrou aquele Brahman que ele tinha projetado, alguma coisa do ponto de vista, né, objetivo, experienciável, conhecível objetivamente, né? Daí a sua frustração. O professor disse, sim, Brahman é o conhecedor desse vazio. Brahman é o conhecedor dessa desolação, desse sofrimento, né? É o conhecedor desse ego frustrado. Brahman é essa luz que revela essas experiências, esses objetos, experiências que o buscador, devido ainda esse sentimento de que eu sou o fazedor, entendeu? Ainda ficou amarrado com o intelecto, com o ego do indivíduo. O ego nada mais é do que esse sentimento, eu sou o fazedor, eu sou o buscador, entendeu? Então, até quando o indivíduo estiver ainda muito, né, envolvido e identificado com esse senso de ser o executor, fazedor e pensador, e etc., ele vai ficar preso nesses sentimentos de frustração, insuficiência, porque é a natureza do ego, é a natureza do intelecto, a insuficiência, a inadequação, a insatisfação. Entendeu? Você entende, Estela? Eu gosto quando você sorri assim, porque eu vejo que pim, 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 algumas luzes se acendem, né? Depois que os 5 koshas se mostraram irreais, o ego, que é a tendência da consciência de apoiar-se em objetos, olha que lindo. Depois que a gente nega tudo, a gente perde interesse em tudo, a gente sabe que nada vai nos resolver, porque eu estou buscando para o Brahman, eu quero encontrar Brahman, o ser pleno e isso aqui. E o ego ainda está ali, né? Ele está ali ainda porque ele se sente ainda o buscador, o fazedor. O ego, que é a tendência da consciência, do ser, de apoiar-se, de se envolver, de se identificar, se associar e se definir através de objetos, como eu sou aquele que, né, que estou conseguindo, né, me iluminar, aquilo que seja, né? Então, o ego, que é a tendência da consciência do ser, associado à Maya, de apoiar-se em objetos, ele retém uma força inercial, né? Ele olha para o corpo-mente e para os 3 estados, para os 5 koshas, mas não consegue encontrar um lugar para apoiar-se, pois seu substrato, a consciência, não mais se identifica com aqueles objetos aparentes. Olha que lindo, que maravilhoso, né? A consciência perdeu o interesse pelos objetos de samsara e ainda assim essa consciência, através desse intelecto, o buscador ainda não encontrou o Brahman como um objeto de experiência e ele se sente perdido, porque ele não possui mais os objetos de associação e ainda assim ele pensa que ele não encontrou o Brahman, né? Então o ego, ele olha para todas as suas experiências do passado e não encontrando elas mais, ele não pode se identificar através delas. E ele se pergunta, se eu não sou nenhuma dessas coisas com as quais eu sempre me identifiquei, né? Ele se pergunta, o que eu sou? Né? Se eu já nem sou mais o buscador, se eu nem posso me dizer, eu sou o iluminado, eu não sou isso, eu não sou aquilo, não tem nada mais que possa me definir, né? Aí o ego, ele se pergunta, se eu não sou nada, não sou nenhuma dessas coisas, se eu não sou mais a minha história, se eu não sou as minhas ideias, meus conceitos,
os meus desejos, os meus medos, se não existe nada e eu não tenho nem mesmo Brahman diante de mim, né? Então, quem eu sou, o que eu sou? O professor responde, você é aquilo que conhece tudo, até mesmo a ausência de objetos de experiência. Você é a luz que ilumina e revela tudo, até mesmo o vazio, até mesmo o nada, até mesmo o samadhi. Você é essa luz na presença da qual tudo é revelado e iluminado, né? Você é a testemunha não experiencial de tudo que vem e vai em constante, né, modificação de intensidade, de configuração, etc, etc. Portanto, o objetivo do Vedanta é realizar essa mudança de atenção daquilo que percebemos. O Vedanta, todo esse esforço do Vedanta é gradualmente tirar a nossa atenção do mundo dos objetos, de tal modo que a gente possa perceber a luz do iluminador que ilumina e revela todos os objetos e experiências que, naturalmente, nós nos definimos através desses objetos, desses contatos. A gente tem que estar preparado a deixar tudo isso, né, descer morro abaixo, cair, rolar morro abaixo, de tal modo que a gente possa permanecer nessa condição e sabendo que não, eu jamais vou encontrar Brahman porque eu sou Brahman e eu sou cheio, inteiro e completo. Temos um hábito profundamente arraigado de pensar que somos os objetos que percebemos esse modo de que a gente se confunde com os objetos de experiências, né? Mesmo quando esses objetos são negados, mesmo quando sabemos que o corpo não é o ser, que as experiências de Ananda Maya Kosha não é o ser, que tudo isso é o ego que se define através dessas experiências, desses contatos, dessas situações, o ego ressuscita, ele vai no altar de Brahman, entendeu? Ele se ajoelha diante de Brahman, mas ainda assim esse famoso sentimento de eu sou o fazedor executor, ele pode ressuscitar de novo e de novo das cinzas dele mesmo, entendeu? Isso é um processo praticamente sem fim, porque a nossa humanidade, a natureza nossa humana, é essa de como se diz? Convergência, né, desse sentimento de luz que ilumina, né, o eu sou. O sou significa a minha definição segundo as minhas constituições, né, dos 3 corpos, as minhas experiências. Então, essa tendência humana é um processo indefinido no qual esse ego, até mesmo após o auto-reconhecimento, ele vai se purificando e vai dissolvendo, né, sempre de modo mais profundo, esse sentimento de que eu sou o iluminado, eu sou o fazedor, eu sou o buscador, né, eu sou o sábio, eu sou o Jnani. Todo esse sentimento, esse senso de doership, né, de fazedor, executor, é o que é o processo de elevação espiritual do indivíduo, que o indivíduo vai perdendo essa ilusão de ser um indivíduo e vai se dissolvendo na identidade da consciência e existência infinitamente não limitada. E mesmo quando esses objetos são negados, mesmo quando sabemos que o corpo não é o ser, o ego pode ressuscitar e despertar nossas dúvidas e medos, nos dizendo que, putz, eu perdi tudo, quando não perdemos, na verdade, nada além de que da nossa ignorância, do nosso sentimento e de que eu sou buscador, fazedor, de que eu sou uma pessoa e que eu preciso ser iluminado, eu preciso ser respeitado, reconhecido, né, Rafael? Tudo aquilo que nós falamos, né? Então, esse resquício dessas remanências, né, do ego é que passa por esse período de sofrimento, né? Porque não existe, ninguém tá oferecendo apreciação e respeito para a pessoa que, né, que se tocou, né? A ficha caiu, se tocou, mas ainda assim, se o ego estiver presente, é uma frustração enorme. E eu falo isso de experiência, porque quando a ficha caiu para mim, o ego
ainda estava presente. O ego ele leva muito tempo para ir se dissolvendo. Recentemente, muito recentemente, eu mergulhei em águas mais profundas desse sentimento de ser o fazedor, essa identidade do professor, essa identidade do Yanni, do sábio, etc. Tudo isso, de novo, a gente tem a oportunidade de mergulhar e ver essa ignorância residual se dissolvendo. Tudo isso é parte desse processo nosso. Porque o ego ele tem essa tendência de querer se ressuscitar, né, das cinzas do seu passado. O único perdedor nesse processo é o ego, que olha para o vazio, que sempre foi e se dissolve, assim como a cobra que nunca existiu se dissolve no conhecimento da corda. Então não existe nenhuma perda. As pessoas elas podem carregar alguns conceitos, né, que são muito facilmente encontrados no mundo espiritual, que a pessoa vai perder tudo, vai cair no vazio. Não, a gente vai perder essa ilusão, essa fantasia, essa ignorância que causa tanto sofrimento, que é a ignorância. Eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo, eu sou definido segundo as minhas qualidades, propriedades, atributos, as minhas histórias, as minhas capacidades, as minhas funções, né? Os meus cargos, os meus status, tudo isso é ignorância, tudo isso é sofrimento. Então, quem é que não quer perder, né, a causa, né, de todo esse sofrimento, que é essa ignorância a respeito da nossa real identidade, né? Então, a gente não tem nada a perder. Aí a última parte aqui, as negações devem ser repetidas e reforçadas por uma discriminação sempre vigilante. Vigilante por quê? Porque a nossa humanidade, ela retém essa participação em nossas interações comuns, ela retém esse sentimento de fazedor, executor e pensador, entendeu? Então, essa vigilância, ela precisa estar presente em todo o nosso processo, entendeu? Todo o nosso processo, sempre presente. Porque o ego, a qualquer momento, ele pode se rebelar assim, putz, são já 10 anos aqui que ninguém deu espaço para mim, agora não, agora eu quero sentar no trono e dizer assim, eu sou Brahma. Né? Então, a gente precisa fazer essa discriminação, né, sistemática, né, tranquila, sem muito esforço, mas com muita vigilância. Estamos tentando nos libertar das identificações que se tornaram tão profundamente arraigadas, hábitos, vícios. Por isso, a discriminação habitual é necessária. Então, isso é um outro ponto. Essa ignorância imposta por Maya é uma ignorância universal, cósmica, e ela é tão profunda que ela se tornou um hábito, esse hábito, né, de que eu sou o fazedor, eu sou o pensador, eu sou o executor. Então, esse hábito é uma vássana profundamente arraigada que só pode ser neutralizada através de uma outra vássana. Essa vássana da ignorância que nos compele a sentir, né, o tempo todo, eu sou o fazedor, eu sou o buscador, o executor, etc., etc., ela precisa de ser convertida numa outra vássana, né? Então, nós precisamos de desenvolver uma outra vássana que destrua ou neutralize essa vássana. É isso que está dizendo aqui. Nós estamos tentando nos libertar das identificações que se tornaram vássanas vinculantes, habituais, né? Viciosos. Por isso, essa discriminação entre o ser e as experiências que ocorrem dentro do âmbito do ser que nós somos, essa discriminação também precisa se tornar um hábito. Habitual significa que ela precisa se tornar uma vássana. Vocês estão seguindo, estão acompanhando? Ela precisa se tornar um habitual. Moksha não é experiência discreta, como as epifanias que às vezes ocorrem na meditação. É o conhecimento que deve se tornar firme através desse desenvolvimento, dessa compreensão, até que ela se torne uma vássana que destrói esse sentimento, né, insistente, persistente, de que eu sou
a pessoa, eu sou o Jiva, eu sou o buscador, eu sou o iluminado, eu sou o sábio, eu sou isso, eu sou aquilo. É o ego, é o ego, é o ego, é o ego, que ele tem uma dificuldade enorme de simplesmente de se dissolver em Brahman por força de hábito. A menos que a gente desenvolva um hábito que constantemente vai estar neutralizando essa tendência humana do Mr. Ego. Vedanta requer trabalho. Eu não quero ir além disso, mas eu achei bacana compartilhar isso dentro do contexto da nossa aula de quarta-feira passada, né, na interação que eu tive com o Rafael, e o desdobramento daquilo no sábado, talvez, ou na sexta, né, que eu entendo agora que o Rafael ele se encontrou nessa posição, nessa situação. Me corrija, por favor, se eu estiver enganado na minha leitura, que ele se encontrou nessa situação e o ego ainda estava muito presente, e o ego queria ser reconhecido, validado, respeitado, etc. Eu fiz tudo isso e não estava acontecendo nada de excepcional, porque é o ego, e sempre, e somente o ego que sofre, né? Aí depois dele ter sofrido, porque o ego jamais se ilumina, ele queria que o ego dele fosse iluminado. Depois do ego dele sofrer, aí o ego foi relaxando, e ele começou a experienciar uma paz, um contentamento, uma alegria, entendeu? Que ele não conseguia compreender muito bem, mas a gente, na nossa conversa de sábado também, eu acho que ficou mais claro para ele, que é o ser realmente se apresentando, entendeu? Em sua glória, dizendo assim, eu sou a consciência, e o ego não precisa chorar, porque o ego vai continuar aqui, né, fazendo algumas ações, mas ele se torna um ego, né, dentro de suas dimensões, né, devida posição, dimensões proporcionais, né, administrável, né, um ego administrável, é um ego que a gente mantém um olhinho nele, porque sabe que se deixar ele sobe no trono de Brahman e diz, eu sou Brahman. Né? Você tem alguma coisa para acrescentar, ou ilustrar, ou contribuir, Rafael, por favor? Eu acho que é justamente isso, viu, professor? O ego, ele tinha, né, esse senso de ser iluminado, né, que coisas aconteceriam. Né? E aí, por isso que veio aquela frustração para ele, que desabou, sabe? Como se fosse uma coisa sendo demolida. Aí foi, né, aquele chororô e tudo. E é bem isso. O ego, ele tem essa mania, essa possibilidade de se reconstruindo, né? Então, mesmo havendo um reconhecimento desse, como aconteceu, é por isso que aqui no Vedanta, você fala, muita gente sabe aqui, que às vezes há esse reconhecimento, mas é aí que o trabalho começa, né? Porque essa ignorância ela é muito forte. Sim. Só que há uma mudança brusca, porque aquele buscador rígido que estava focado, querendo a iluminação, querendo ser especial, ser um santo, ser tudo, simplesmente o castelo de areia dele cai. Sim. Super. E aí, aquela frustração, aquele peso, aquela dor. Sim. É exatamente isso. Muito bacana. Legal. Aí o ego vai assumindo a sua posiçãozinha, né? No seu devido lugar, aí as coisas vão ficando mais tranquilas. Ele tem que saber que ele é simplesmente um empregado, um operário. Ele não pode pensar que ele é o rei, o dono da fábrica, né? Como se ele fosse justamente o cocheiro, quer dizer, o cavalo querendo ser o cocheiro. Ele assumiu o lugar que não era dele. Exatamente, muito legal. Então, de repente, eu não falo, você é um cavalo, né? Você é importante, mas como um cavalinho. Bacana, super. Então é isso, a gente tem que domar os nossos cavalos selvagens, né? Essa vigilância, né? Porque o cavalo, ele ainda continua sendo um cavalo.
Então, ele vai dar coice, ele vai querer ir para um lado e para o outro. Mas por isso que ele tem que ser adestrado, né? Com essa tensão, com essa discriminação. Sim, sim. É a nossa humanidade, né? Que ela tende a ressurgir de novo, entendeu? Mas a gente tem que compreender também que a dissolução desse sentimento de identificação como o eu, né? Que o eu sabe, o eu Yane, né? O eu espiritual, o eu iluminado, etc. Esse é um processo gradual, né? Mais ou menos assim. Quanto mais ele se dissolve, essa fantasia de ser uma pessoa, uma entidade individual, mais nós nos tornamos, mais nós nos tornamos uma pessoa verdadeiramente sábia e humilde, entendeu? E a humildade e o amor, ela vem desse espaço, dessa compreensão, entendeu? De que não existe nenhuma pessoa realmente aqui fazendo, realizando. Como eu estava dizendo, eu realizei, eu mergulhei, né, mais profundamente nessa história recentemente, né? Eu tive que rever a minha posição, né? Esse intelecto de professor, esse ego do professor, etc. E ficar mantendo um olho e reconhecer ainda algum desses níveis, né, de identificação que requer uma via de vigilância profunda, né? Porque é somente assim que a gente vai realmente crescendo e nos elevando espiritualmente, reconhecendo, né, que tudo é somente Ishvara e tudo é somente Brahman, entende? Então, a sabedoria e a humildade, né, real, profunda e sabedoria, né, ela vem dessa dissolução do sentimento de ser o executor, fazedor, né, e realizador, e controlador, e etc, etc. Isso é que vai se dissolvendo e é parte desse processo, né? Professor, é também, como você colocou isso, um processo gradual, né? Não existe pulos, só que talvez, quando ocorre uma situação como essa, o ego já não tem tanta força para lutar, né, e se rebelar. Mas ainda assim, quando tem uma certa compreensão dessa, é muito perceptível as jogadas que o ego ainda tem. Sim. Né? É muito perceptível, então, realmente você vê que leva um tempo de assimilar, né? Colocar essas máscaras de não fazedor, de que eu não sou o fazedor. Então você vai minando a historinha do ego. Até chega um ponto que ele leva lá, realmente não dá mais de alcance. Né? E são duas coisas, isso é muito interessante, Rafael, que você está falando, porque quando esse reconhecimento, né, eu sou a luz da consciência e todos somos, né? Essa luz, ela parece mais clara e mais presente em nosso intelecto, entendeu? Essa luz é como se ela iluminasse mais. Por isso que a gente se torna, né, em geral, mais satírico e mais sábio no compreender os fenômenos do campo também, etc, etc. A mente é mais satírica, ela brilha mais porque o intelecto está mais satírico, né? Então, esse intelecto mais satírico, ele continua, né, iluminando, mas agora eu perdi a minha linha. O que você estava falando mesmo? Eu me distraí porque uma pessoa abriu a porta ali. O que você tinha falado? Do ego. Eu não lembro. É do ego que ele ainda vai tentar, né? O ego perde força. Sim, perde força. Obrigado, querida, obrigado. Então depois desse reconhecimento, o Vedanta diz que o autoconhecimento é o maior purificador da mente.
o corpo sutil. A mente se torna mais satívica com o autoconhecimento, entendeu? Então, essa luz, ela brilha com mais clareza. E aí, toda vez que o ego ele aparece, é como se tivesse um holofote em cima dele, entendeu? Aí duas coisas ocorrem. Ele é exposto, o ego imediatamente é mais facilmente exposto, e a outra coisa é que o ego, ele nem se envergonha mais, entendeu? O ego quase que agradece, ele quase que agradece por ser exposto, entendeu? Ele fala assim, ô Lorde, obrigado por expor a minha ignorância, de modo que eu posso, né, me dissolver mais e mais em você, entendeu? Então, duas coisas, ele vai sendo muito mais exposto facilmente, sem muita dificuldade, essa claridade, essa clareza mental, intelectual, de sátiro, ele vai colocando luz no ego, e o ego, ele não se sente culpado, ele não se sente envergonhado, ele simplesmente agradece, oh Lorde, obrigado por, entendeu? Estar dissolvendo ainda esses resíduos, né? Essas ignorâncias residuais, essas arrogâncias residuais, né? Essas vaidades residuais, né? Então isso é muito bacana, é um processo sem dor e muito natural esse processo de dissolução desse sentimento. Eu espero que vocês estejam curtindo isso aqui, são águas profundas do Vedanta, entendeu? Nesse processo realmente de solução do ego, através dessa constante, né, sadhana, né, desse constante reconhecimento, né, discriminação, etc. Sim, Fernando. Que interessante. Na última aula, né, você falou uma frase interessante, né? Tudo começa com o Karma Yoga e o Upasana Yani, né? Mas agora a gente pode contemplar também que tudo começa com o Sansara, né? Incrível, né? Ou seja, todo autoconhecimento nasce do Sansara. É como se tivesse um propósito, né? A partir do momento que você começa a sair desse engano, mas o próprio Maya é a própria consciência também, né? Mas a gente tem que ver ela porque por efeito que ela tem, né? E não está perdido, né? Então, o Sansara é como se fosse a primeira escola nossa, né? É a primeira escola. É a primeira escola e existem alguns textos nossos que apresentam os sete níveis da iluminação, digamos assim, ou do autoconhecimento. E o primeiro nível é esse mesmo, é o indivíduo totalmente perdido em samsara. Porque samsara, como você disse, é a primeira escola, entendeu? Interessante é que à medida que a gente tem esses níveis de, né, Sansara, Maya, Ishvara e a essência, né? À medida que esse Upad vai diminuindo em Sansara, a essência já começa, é como se a gente nos dá uma plataforma de contemplação, né? Desse todo, né? Esse que é tangível a cada compreensão, né? Sim. Não sei como explicar isso. Samsara é uma grande escola, porque ele vai tentando resolver essa problemática, né, existencial, pessoal, ele vai tentando resolver isso através da busca, né, para obter o que ele quer e evitar o que ele não quer. E é um processo tão frustrante, tão desgastante, que, em geral, ele requer muitos anos ou décadas até que ele comece a perder os cabelos ou desenvolver cabelos brancos, até ele começar a compreender que samsara não propicia a solução nenhuma, nada em samsara pode, né, possibilitar a resolução desse problema existencial. Então, é muito importante samsara para que o ego, o intelecto, ele possa bater com a cabeça na parede diversas vezes até ele ficar realmente cansado e comece a pensar numa outra busca, numa outra solução. Isso se o intelecto, se o corpo sutil do indivíduo não tiver já em condições deploráveis de tal modo que ele já não é mais um corpo sutil propício ao crescimento espiritual. Ocorre muito frequentemente isso também. Daí o indivíduo precisa de um novo equipamento, um novo nascimento. Professor,
Então, é a última, né? Agora a gente mesmo comenta, né? A gente está sempre falando assim, o ego, né? O ego, né? A própria expressão, né? A próxima expressão, a própria expressão é como a gente estivesse apontando algo fora de nós, né? Mas a gente é Maia mesmo, né? A gente é o ego mesmo e a gente está permeado, ou seja, não há, ou seja, é o PAD da consciência. A gente não pode pensar que ele é algo externo à nossa natureza, né? Ou seja, Não, a gente, não, eu acho, você pode até começar a compreender essa afirmação sua, ela tem um certo insight, um valor, no sentido de que a gente não deve ficar buscando o ego nos nossos vizinhos, é melhor a gente cuidar do nosso ego, jogar luz no nosso ego, porque ver o ego dos outros é fácil, ver os nossos é mais difícil, porque ele se enruste mais, principalmente no início. Então, desse ponto de vista, isso que você disse é válido. Mas, com o tempo, nós precisamos de desenvolver uma perspectiva objetiva dos nossos egos, de tal modo que a gente começa a discriminar e nos diferenciar do ego, entendeu? Eu vejo o meu ego, eu vejo ele está meio, né, meio aflito hoje, ele está se sentindo exaltado, ele está se sentindo vaidoso, ele está se sentindo envergonhado, a autoidentificação dele está por terra, está lá em cima. Então, a gente precisa desenvolver uma visão objetiva desse ego, de modo que a gente possa desenvolver a compreensão de que eu sou a luz, né, do qual esse ego é conhecido, testemunhado, e discriminado, entendeu? Como não ser, como intelecto. Ok, obrigado. Bem. Professor, uma pergunta a mais. Agora, pergunta teórica, racional. Professor, então, por exemplo, se a gente tivesse em cada aula nossa, em cada satsang, fazer um resumo e fazer qual foi o entendimento do dia, né? Para a gente, por exemplo, não objetivar, não questão de objetivar, mas que só de tangível esse ensinamento de hoje, né? Tirando essa confusão, né? De identificação com tudo que você explicou bem, se pudesse, será que é concebível que cada entendimento pode ser uma plataforma para outro, né? Sim, naturalmente. Certo. Eu sugiro que quando você tiver uma dessas classes nossas, que você vê que, né, muitas coisas clicaram para você, assista ela de novo e você faça esse summary, né? Você faça, porque é diferente para cada pessoa. Eu poderia fazer também, mas aí é mais trabalho para mim e é menos tempo para mim desdobrar. É como prática, né, professor? Você vai fazendo, ou você tira. Eu em geral, eu não sou muito de dizer para as pessoas pegar um caderno e ficar anotando durante as classes. Tem pessoas que, por natureza, elas gostam de fazer anotações. Eu nunca fiz anotação em todo o meu processo. Eu não gostava de fazer nem mesmo no meu período meu tempo de escola, etc. Porque quando eu estou escrevendo muita anotação, não estou prestando atenção. Nos dias de hoje, nós temos a possibilidade de participarmos dessas classes e prestarmos total atenção e depois revisar a classe através dos vídeos e aí tomar nota, entendeu? Então, super eficaz isso. Professor, posso mudar um pouco de assunto, um pouco mais? Sim, querida. Do Karma Yoga. Não sei se é do Karma Yoga, eu acho que também tem bastante discriminação e bastante Yanni. Ontem eu estava falando de uma situação para o Fábio, daí eu vou trazer um outro aspecto, né?
E assim, depois que eu comecei o Vedanta, minha mente ficou muito mais tranquila, né? Então, eu não lembro de ter entrado em atrito até então. Aí, ontem, eu entrei num atrito. E eu olhei para aquilo e falei, cara, como que eu entrei nisso daqui? Né? Numa discussão com uma pessoa, e falei, nossa, como que eu entrei nisso daqui, né? E vi, assim, claramente que foi automático, assim, de Vassana mesmo, né? Sim. E aí, quando acabou a situação, eu falei, caramba, isso era Vassana, não era eu, né? Mas eu observei tudo isso ao mesmo tempo que estava a Vassana automática, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque anterior a esse fato que aconteceu, eu achei que o eu sou consciência me deixaria nesse estado só, nossa, não teria uma Vassana entrando e me automática no meio do caminho, entendeu? Eu achei que isso seria permanente. Isso já foi falado várias vezes que não é permanente, né? Às vezes a gente tem essas vassanas que vêm. E depois que acabou isso, e eu fui olhar para isso, e até ontem com o Fábio na aula do Gita, eu fiquei olhando para aquilo e falei, meu, tudo bem, aquilo também sou eu como consciência, né? Observando tudo isso, e que a consciência é essa totalidade mesmo. Embora a mente fique mais satívica, mas de vez em quando a Vassana se expressa e também isso é consciência. Eu não tinha noção que, talvez assim como o Rafa tá trazendo um pouco isso, eu fiquei pensando, achando que quanto mais conhecimento ou mais eu assumo o eu sou, vai ter um estado permanente de o ser estar na minha vida, né? Como se fosse isso que você falou, tipo, ao ser estar na minha vida, então nada acontece. Enfim, é isso que eu queria dividir e queria saber um pouco. Então, Isso. eu posso citar esse processo, Betânia, é um processo, porque nós somos organismos biológicos, né? Programados por nossas vassanas, né? A gente chega aqui, em geral, a grande maioria de nós, com vassanas totalmente fundadas na ignorância da real natureza do universo, natureza do eu, etc, etc. Então, essas vassanas, elas nos operam. E quanto mais ignorância, quanto mais as nossas vassanas forem, né, vassanas fundadas nessa total ignorância espiritual, mais a gente vai experimentar conflitos com nossos meios ambientes, né? Então, esse conflito que você experimentou, esse atrito, essa dificuldade com o relacionamento, com o campo, com a pessoa, o que seja, então, ela para a pessoa que é profundamente operada por vassanas ignorantes, vassanas adármicas, vassanas rajásicas, ou ainda pior, tamásicas, é uma constante. Então, aquelas pessoas mais grosseiras do ponto de vista espiritual, são aquelas que estão sempre arrumando encrenca com o seu meio ambiente, né? Confusão aqui, confusão ali, etc. Briguinha aqui, intriga ali, inveja. Então, a ignorância é tão pervasiva, é tão intensa que o campo, né, dessa pessoa é um campo de angústia, de conflito, de raiva, de ciúme, de competição, tem sempre conflito com o meio ambiente. Então, na medida que a gente vai crescendo, a Betânia, essa frequência de conflitos vai desaparecendo, vai diminuindo. Então, se antes ela acontecia 18 vezes em 24 horas, aí quando você vê, começa a acontecer uma vez por dia só. Aí, com o tempo, na medida que esse conhecimento espiritual vai crescendo dentro de nós, aí, de repente, começa a ocorrer 3 vezes por semana.
E nós estamos falando de conflitos que sempre pertencem ao ego, porque o ego é aquilo que quer as coisas do modo seu, etc, etc, se sente o fazedor, o controlador da situação. E existem essas contrações do ego que elas são mais sutis também, que com o tempo a gente percebe essas contrações sutis, entendeu? Essa ignorância mais sutil. Você estava relatando alguma coisa que parecia uma ignorância, mas que se expressou, né, de modo mais forte, mais intenso, mais visível, né, e que ocorre um conflito mesmo, briga, discussão, confusão, e eu sou eu que sei, isso ocorre, natural que ocorra, mas ocorre menos e menos e menos frequente, né? Então, são 3 coisas que a gente tem que observar nesse processo nosso de elevação espiritual. Uma, né, o quanto frequentemente conflito ocorre, né, essas reações. Aí depois, quando elas ocorrem, o quanto intensas elas são, porque tem pessoas que entram num conflito desse, numa reação violenta dessa, e de repente passa o resto do dia arrasada, né? Sentindo culpada, sentindo deprimida, sentindo envergonhada, ou sentindo, não, agora eu vou lá e vou provar que eu tenho razão. Né? Viram um dia de sofrimento, né? 24 horas de sofrimento. Então, a gente tem que observar a frequência, a intensidade, e a outra coisa da observar, Betânia, é o tempo de recuperação. Tá? Porque a pessoa, quanto mais a gente vai crescendo, essas reações, esses conflitos, eles ocorrem sempre menos frequentemente, a intensidade deles já é sempre mais superficial e o tempo de recuperação é rápido, entendeu? Você entra, você tem uma reação, né, emocional violenta, entendeu? A ignorância vem, quando você viu, você estava lá totalmente envolvida naquela história, respondendo segundo aquela vassana, né? A vassana de ignorância, né? Então, essa capacidade de olhar para aquele momento de explosão, de reação emocional negativa, de conflito, e imediatamente, né, depois de alguns minutos ou até segundos, às vezes dar uma boa risada e sair daquele contexto rapidamente, isso se chama o tempo de recuperação. Então, isso nada mais é do que o nosso mokshômetro. Mokshômetro é um aparelhinho para a gente medir o nosso moksha, o quanto liberado a gente é. Você vai medindo o quanto frequentemente, o quanto profundamente e o tempo de recuperação. Então, o que isso quer dizer, Betânia? Ele quer dizer que esses conflitos podem surgir. Eles surgem sempre menos e eles surgem sempre mais superficialmente. E para o Yanni, quase que invariavelmente, ele consegue dar uma boa risada depois de alguns minutos, entendeu? Não levar a sério nada disso. Sim, tá tranquilo. Me vi dando risada mesmo, mas me vi explodindo automática também. Foi louco isso. Qual é o problema? É energia. Deixa eu contar uma história para você que talvez você não tenha ouvido falar ainda. Depois que a ficha tinha caído para mim, foi antes do Vedanta, eu ainda tinha um restaurante para tocar, né? Lá nos Estados Unidos. E éramos eu, a Silvia e o meu filho. E eu e meu filho, né? A gente de vez em quando saía algumas faíscas fortes entre eu e ele. Mas depois que a ficha tinha caído para mim, o meu relacionamento era transformado com as pessoas do restaurante, com a minha esposa e com o meu filho também. Mas aí nós estávamos ali, o restaurante tinha acabado de abrir e eu e ele começamos a ter uma discussão, né? Isso não, ele queria o modo dele, eu queria o meu modo, a gente faz assim, não, faz assado, faz assim, faz assado. Aí a discussão foi ficando sempre mais quente. Aí eu cheguei a um momento que eu falei uma coisa para ele que é intolerável para ele. Eu falei assim, olha, eu sou o chefe e a gente vai fazer do modo que eu quero, e basta. Quando eu falei isso para ele, ele enlouqueceu, né? Porque aí eu fui dizer assim, aqui quem manda sou eu sou o chefe. Né? Aí ele ficou uma fúria, aí ele começou a gritar para mim, eu comecei a gritar para ele, entendeu? Que eu sou o chefe, é isso mesmo, e acabou.
Então saiu aquela faísca enorme, né? Foi assim, fogo mesmo, né? E isso com diversas pessoas na cozinha do restaurante, com diversos empregados na cozinha e já com diversos clientes sentados na frente do restaurante. Nós estávamos entre a cozinha e a frente do restaurante e fazendo, né, aquela peça ali, teatral, dramática, né? E todo mundo presenciando, né? Parte de trás do restaurante e da frente do restaurante. Aí, quando a coisa ficou feia, a Silvia chegou lá e falou, cara, tem gente no restaurante, isso e aquilo. Aí o meu filho saiu de fininho, saiu correndo uma fúria, né? Saía fumaça das orelhas dele, ele foi para o escritório. Aí ele deu umas respiradas lá, aí daqui a 2 minutos ele volta e eu fiquei parado lá nessa área entre a frente do restaurante e a cozinha, fiquei parado ali, não lembro bem o que... Mas a coisa mais estranha que ocorreu para mim ali, Betânia, é que eu não tinha nenhum sentimento de vergonha. Se aquilo tivesse ocorrido 1 ano, 2 anos antes, a minha autoimagem estaria destruída e eu teria me sentido uma coisa mais inadequada, mais horrível possível. Muito provavelmente eu ia sair de fininho assim pela porta dos fundos do restaurante, ia para casa, ia abrir uma garrafa de vinho e ia me embriagar. Mas eu permaneci ali com espanto, que era um espanto decorrente do fato de que, putz, que explosão estranha é essa? Eu não esperava que uma coisa pudesse me possuir a esse ponto de eu explodir assim, mas a identificação com o cara que explodiu já não existia, Betânia. Eu fiquei olhando aquela explosão objetivamente e eu não sofri o sentimento de inadequação, entendeu? Porque essa ideia de que era o fazedor, ela já estava extensivamente, né, dissolvida, né? Então eu fiquei espantado, mas ouve só o resto da história. O meu filho, ele sai do escritório depois de alguns minutos e eu estou ali parado no mesmo lugar onde eu tinha brigado com ele. Ele olha para mim, ele fala assim, e você? Você não sente vergonha, não? Ainda falando bem altinho, você não sente vergonha, não? Eu olhei para ele e falei assim, não, me desculpe, mas não tenho nenhuma vergonha. Ele estava muito envergonhado, naturalmente. Eu falei, não tenho vergonha, não. Ele olhou para mim e falou assim, oh, meu Deus, oh, o cara pirou de vez, ele não sente vergonha. Aí ele começou a ir embora, ele voltou para mim e falou, e você quer saber de uma coisa? Você não é iluminado! Ele fez um show ainda maior, entendeu? Porque ele sabia que eu estava dando satsangs, isso e aquilo, né? Mas a coisa curiosa é o fato de que quando essa identificação com o cara que reage, né, com o cara que faz, etc., ela vai quebrando, vai se dissolvendo, aí esse tempo de recuperação é muito rápido, entendeu? E às vezes a gente nem sente uma identificação que produza aquela sensação de inadequação, entendeu? Sim. O que você está falando é um pouco semelhante com o que eu passei. E aí, professor, assim, do que você falou, uma coisa é que aconteceu ontem, né? E eu dou risada, realmente não tem nenhuma culpa, porque eu olho e falo, olha a minha a Vassana, não era eu. É muito louco isso. E para mim, a segunda coisa muito rica nessa situação trágica que aconteceu, aparentemente... Você matou alguém? Eles levaram você para a delegacia? Foi tão... Não, eu só falei que ia ser do meu jeito e que era para... Você não deu um tapa na cara de alguém? Não chegou a nenhum? Não, foi online mesmo. Não, mas o interessante nisso tudo, professora, é que eu não me preocupei em nenhum momento, né? Porque talvez em outro momento isso fosse preocupante para mim, que isso declinaria o conhecimento que eu já adquiri, sabe? Eu olhei para aquilo só como uma verificação de que era Vassana e que eu não tinha perdido o que eu aprendi em Vedanta. Que estava tudo intacto e que estava tudo certo também, sabe? Então, isso para mim foi algo muito importante, porque o aprendizado do Vedanta, né?
não vai me trazer só essa guna satívica, né? E que é além das gunas mesmo, esse próprio conhecimento do Vedanta, porque pode ter acontecido isso, eu posso olhar isso como Vassana, foi bem rajásico, mas não penetra no meu autoconhecimento, sabe? Isso Sim, eu achei sim. importante. Muito bacana, muito bacana. Porque esse conhecimento é um conhecimento a respeito daquilo que você é e não o seu estado mental, entendeu? Não a sua condição mental. Por isso que o Yanni não se identifica com as variações das gunas, entendeu? Se ele está no momento tamásico, ele está tamásico, se ele está satívico, ótimo, se ele está rajásico, ótimo, ele aproveita para fazer uma faxina e lavar os pratos. Mas ele não fica tentando manipular os gunas nesse sentido, porque ele sabe que ele não é a sua condição mental, entendeu? Naturalmente, essas reações elas vão se tornando menos e menos frequentes, mas isso não é o objetivo do autoconhecimento. O autoconhecimento é saber o que você é, e eu fico muito feliz de saber que, apesar dessa reação emocional mais violenta, aquilo ali não abalou nem um pouco a sua convicção de autoconhecimento. Isso é muito importante, Betânia. Obrigada, professor. É só isso, só. Nada, querido. Ô, Arlindo, Oi, querido. escutando aí vocês, né? Eu acho que todo mundo passa um pouco pela mesma situação, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência com a gente mesmo, né? E me lembrando do livro que se chama, não sei se sempre confundo, né? A Arte da Guerra das Artes, um livro bem pequeno que eu recomendo para lerem, né? E ele relata esse processo do ego, né? Que ele disse que quando você acha que também já você, digamos assim, venceu a batalha, o ego se junta e joga toda na última cartada, né? Ou seja, que, como disse, na última batalha o ego vai com tudo para o tudo ou nada, né? Então, às vezes, sei lá, certamente, às vezes eu passo por esse processo e assim, puxa, não mudou nada, né? Tudo está aí igualzinho, não mudou nada. Mas é um momento só, né? Depois eu volto. Essa cobrança também que você colocou aí, né? Esse, puxa, estou estudando esse negócio e aí o que acontece? Não consigo interiorizar isso e demais. Então, eu acho que tem que ter um pouco de, como se chama, de compaixão com nós mesmos, eu Sim, acho, não? naturalmente. A gente tem que ser muito gentil com o nosso jiva, com o nosso intelecto, com o nosso ego, né? A gente tem que compreender que a natureza humana ela, é a ignorância, é a avidya, né? E que realmente ela vai se dissolvendo, mas não ocorre da noite para o dia. Mas o importante foi essa posição da Betânia, porque se a gente se identifica com ela, imediatamente a gente pensa assim, oh meu Deus, olha só, eu não crescia, as coisas não mudaram, entendeu? Eu ainda estou reagindo assim. Não, a gente, de novo, a gente tem que ver aquilo como aspectos do ego, é a minha identidade secundária inferior, mas eu sou simplesmente essa consciência, essa perspectiva, ela é muito importante, entendeu? Não, sim, é isso aí. Isso aí. Muito importante manter essa perspectiva. E ser gentil com esse ego, né? Como o Rafael colocou, ele tem que tratar o nosso cavalo, né? Eu acho também que o processo é um pouco assim, puxar e soltar, né? Puxar e soltar, né? Você não pode ficar, eu acho, percebi também, você não pode ficar, como se diz, puxando a corda sempre. Se você ficar puxando, tem que puxar e às vezes relaxar, soltar, deixar rolar um pouco, né? Depois voltar a puxar um pouco mais. Eu acho que o processo é um pouco assim também, né? Não dá para... porque se a gente até torna outra valsa nesse negócio de você se impor alguma coisa, e isso não funciona, impor. Veja bem, o Vedanta ele não aborda muito essa problemática do ego, de domar o ego, de matar o ego, ou de
entendeu? De destruir a vaidade do ego. O Vedanta, a abordagem do Vedanta é simplesmente de educar o ego, entendeu? A gente vai produzindo, né, nutrindo esse ego com esses conhecimentos, né, espirituais. Aí o ego ele vai se dissolver, a ignorância do ego, digamos assim, ela vai se dissolvendo e o ego se torna realmente um veículo, um instrumento, um cavalo que serve o propósito de permitir que a gente possa navegar no samsara, né? É mais uma questão de continuar educando o ego e sabendo que o ego, de repente, pode dar uns coices aqui e ali, como o Rafael falou também, né? Dar uns pulos. Professor, essa história que você contou do seu filho, né? Nesse momento, né, que você viu a situação, claro, teve um momento que você começou com tudo, né, com a frase, né? Mas depois da discussão você via já com toda a equanimidade, com toda a tolerância, né? E bom, já teve essa capacidade de ver a coisa bem clara, né? Aí seu filho voltou, né? E te insultou e te atingiu, né? Escuta só. E para você, você via toda essa ignorância sendo desdobrada na sua frente, né? Mas seu filho completamente sumido na ignorância, né? Certo? E é o que ocorre normalmente com a gente também, né? A gente, às vezes, uma discussão. Aqui em casa eu tiro um sarro na molecada, né? E quando eu fico bravo, o meu filho é sacana, fala assim: papai, o Vedanta, papai, o Vedanta. Papai, eu falo assim, ó, Vedanta. aí eu falo para ele assim: ó, eu tô bravo, mas tô sabendo o que eu tô falando, tá? Ou seja, tá bem clara a situação, tô vendo a coisa com claridade. Às vezes eu vejo até que a coisa com claridade é culpa minha também, né? Mas só que eles começam. É uma dualidade de merda, né? Eles começam a buscar algo para te atacar, e nesse momento é algo meio solitário, professor, porque você tem essa visão, tudo está normal, tudo está tranquilo, não? Mas eles estão naquela dualidade de loucura de tentar entender o problema por uma ação na ignorância coexiste, não? Ou seja, como é? A ação sem discernimento coexiste com a ignorância, né? Então, você vê que em frente a outra pessoa, você brigou com ela, a sua visão é clara, mas você não pode melhorar mais que aquilo. Como falou o Henrique, aí é tolerância. É tranquilo no mar, porque do outro lado está em outra dimensão, né? da conversa. Então, às vezes é meio solitário também a coisa, né? Mas o caminho é você com você mesmo, né? E os filhos e as esposas, né, mulher e marido, eles podem tirar onda de vez em quando, porque eu lembro no meu processo espiritual, de vez em quando, minha mulher jogava na minha cara: onde é que está a sua iluminação? Onde é que está o seu crescimento? Onde é que está isso e aquilo, entendeu? Em vários aspectos da vida, há discussão, mas de um lado está claro, equanimidade, tolerância e visão, mas do outro lado não tem conversa. Então, às vezes, é aí no mar, tranquilo. Alexandre, você tem alguma coisa a compartilhar hoje, querido? Oi, Arlindo. Deixa eu voltar aqui o fone, peraí. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Na verdade, eu estava pegando no pé do outro Alexandre. Eu fico feliz de saber que eu peguei no seu pé. Ah, não, eu tô gostando bastante. Ótima aula sua hoje. Alexandre, você se salvou nessa agora, porque tem um outro Ale aqui, ó. Eu estava pegando no pé do Ale, porque o Ale está estudando Vedanta há 2, 3 anos, e ele não é muito de fazer que as perguntas ou se expor. Ah, então é o outro. Então vamos lá, Alexandre. O xará do Alexandre. Diga aí, querido. Não, é só agradecer pela aula, foi uma aula maravilhosa. Fez todo sentido para mim.
Ah, que legal. Fez todo sentido para mim e é isso que eu já sinto. Eu sinto esse ego cada vez menos forte, né? Eu sinto que ele existe ainda, óbvio, mas cada vez ele perde esse apego pelo personagem, né? Cada vez mais esse personagem do sonho, né? Que a gente, essa máscara que a gente já cria desde de cedo, né? De montando o seu personagem, os seus sonhos, os seus gostos. Cada vez mais ele vai perdendo força e vai fazendo menos sentido, né? Menos o personagem perde, né? É isso, mais ou menos isso, o raciocínio, né? Sim, sim, exatamente. Identificação com o personagem, né? Vai dissolvendo. E tudo que engraçado, né? Que o ego ele sempre interage negativamente e positivamente com tudo que afeta esse ego, né? Então ele se ofende se ele não mantém aquela pose do que ele acha que ele é, né? E cada vez menos ele vai pouco se importando com o que os outros acham desse personagem também, né? Isso é importante. Aquela história de não levar você a sério é muito importante, né? Só as pessoas mais crescidas, né? Espiritualmente, elas se tornam menos e menos sérias a respeito da sua personalidade, né? E Verdade. as nossas falhas, né? Os nossos defeitos de personalidade. Obrigado pela aula, Arlindão. Nada, querido. Então, se ninguém tiver mais nenhuma questão, se o Alexandre não quiser dizer nada, se a Estela não quiser... Estela, você estava pegando um mosquito ou você levantou o dedo assim? Hã? Era um mosquito? Hã? Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos, é muito gostoso encontrar vocês de novo e de novo.